Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou o Ari e este é o canal Sob a Luz do Evangelho. Irmão Ancião Paulinho, do Jardim Paulista. Foi um desabafo? Foi uma verdade para um povo que serve a Deus? Para aqueles dos quais muito estão se alargando e não querem voltar ao primeiro amor? Seria os comportamentos dos irmãos nesses últimos tempos o caso de ter que haver uma pregação como esta, da palavra de Deus? E os irmãos, os mais conservadores, o que eles podem dizer a respeito desta pregação? Teria o irmão Paulinho ido contra o ministério? Eu te convido a andar comigo sob a luz do Evangelho. Mas, logo após desta reflexão, eu escolhi, pela vontade que Deus colocou no meu coração, em Filipenses, no capítulo 1, versículo 12 ao 15. Irmãos, antes de iniciarmos, tem umas crianças brincando na rua, mesmo com o tempo chuvoso, então eu preciso muito fazer esse vídeo, eu quero muito fazer, então vamos relevar o áudio que possa vazar, tá bom? E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares, e muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Então, como eu disse, irmãos, essa foi a palavra que Deus tocou no meu coração para que eu pudesse falar a respeito do que o irmão Paulinho vai falar aqui. Nós vamos ver um pouco do vídeo que o irmão Paulinho fala, ok? Mesmo a gente sabendo que já foi muito visto aí na internet, mas nós vamos, para que a gente possa concluir aqui o que eu quero falar nesse vídeo, ok? Então vamos ver, para que o vídeo não se estenda muito como os outros. O Senhor tem me alertado, me entristeço muito, me alegro muito quando prego. Que nos perdoe, mas a graça de Deus já não está como aquela que o irmão Luiz Francisco trouxe para o Brasil. Eu não sou herói, sou um pequenininho servo de Deus, mas não é mais aquela graça, infelizmente. Poucos têm aquele espírito, poucos andam por aquele espírito, poucos obedecem por aquele espírito e pregam por aquele espírito. A graça não é mais aquela que Luiz Francisco trouxe. Está perdendo a característica, perdendo a imagem de Cristo. Está se tornando uma imagem de homem, de mulher, de ganância, de fama, de glória, de prazeres, de carnalidade, de apresentação, de comodidade, de distração, de divertimento. Não é mais séria, não é mais respeitosa. Ela continua respeitando, mas não está mais respeitada. O ministério já não é mais o mesmo. Não está mais sendo respeitado. Falta dureza, não. Falta ensinamento, amor, ternura, caridade, maneira de se dirigir, de se pregar, de se tratar, de aconselhar. Estão ouvindo aí em cima? Então, não é a mesma. Eu fiquei horrorizado. Vocês devem estar acostumados, eu não estou. Esses dias eu recebi, me mandaram, felizmente, não quero magoar o irmão, a irmã que mandou, cantoras cantando hinos, organistas cantando hinos nossos, cheia de máscara, cheia de batom, se embelezando, organistas. Que exemplo estão dando? Se expondo. Esse é o lugar celestial? Querendo ganhar dinheiro dessa maneira, expondo as organistas. Está respondendo por todas. Está escandalizando todas as organistas. Outras pegam o violão,
E, meu Deus, o que é isso? É minha irmã? São meus irmãos? Não sei, tenho dúvida. Vocês ficam quietos. Vocês estão acostumados, eu não estou. Para mim é escândalo. Para mim é escândalo na obra de Deus. Logo vai ter servo de Deus cantando com violão também. Onde nós vamos parar, irmãos? Cadê os lugares celestiais? Cadê a gravidade desta obra? Cadê a seriedade, a justiça, o testemunho, o que ela construiu até agora? O mundo nunca tinha entrado como está entrando na obra de Deus. E quem é que está trazendo? É os nossos. Será que são nossos? Pode ofender, pode não vir mais no Jardim Paulista, não faz mal, mas se eu não prego, você vem aqui, mas eu não entro no céu. Eu quero entrar no céu, falar a verdade. A graça já não é mais a graça. Nos criticam os de fora e nos criticam agora os de dentro também. E muitos deles têm razão nas críticas, porque muita coisa nós estamos errados. Eu não vejo nada disso, mas me contam. Dá uma glória a Deus, irmão. Então é isso, irmãos. Aqui nós ouvimos aí a fala do irmão Paulinho. E o que eu posso falar? É triste, irmão, ouvir a verdade. É duro. E eu pergunto a vocês, ouvir uma pregação como esta é difícil, não é, irmãos? Saudade de quando eu ia no Jardim Mutinga e eu ouvia palavras como esta. Saudades do saudoso irmão Nelson. Quem não o conheceu? Saudades de quando eu ouvia a exortação, a palavra, e às vezes eu olhava para um lado e via alguns irmãos entortando o canto da boca. De vez em quando, numa pregação como esta, de doutrina, um irmão se levantava, pegava sua maletinha, sua Bíblia, e ia embora no meio da pregação. Mas eu pergunto, será que ele estava na comunhão com os outros irmãos, que davam glórias a Deus pela palavra que estavam vindo aos seus ouvidos? Será um ponto de interrogação aqui? Será que alguns desses que se levantaram e recusaram a ouvir uma palavra de correção como esta não são os mesmos críticos de hoje? É mentira o que o irmão Paulinho está pregando? De maneira nenhuma, irmãos. Estamos tão mal acostumados que estamos nos esquecendo, que estamos perdendo realmente a referência. Digo, aqueles que querem só palavras de bênção, de prosperidade. A espiritualidade está dando lugar à modernidade. Eu saio nas ruas e olho para um lado e para o outro, não vejo. Eu insisto na minha procura, mas nada encontro. Não que a aparência pode mudar ou vai fazer você ser mais santo que o outro. Isso é o que eu ouço. É o que eu estou sempre ouvindo das pessoas, dos irmãos. Mas deixa eu te falar uma coisa, irmão. Deixa eu te falar uma coisa, minha irmã. A aparência, ela denota e confirma o temor, a obediência. São as coisas tão simples, mas carregadas de temor. Ah, ali eu achei. Olha essa irmã, ela é da congregação. Olha o porte dela, olha os cabelos, demonstram obediência abaixo da cintura. Vejo temor, resiliência nas coisas de Deus. Aí vem o crítico e ele fala, o que adianta a saia arrastando no chão e cheia de pecados? Não devemos aceitar isso, irmãos. Essa é uma fala demoníaca para justificar o erro daquele que quer se encobrir em cima do argumento sobre a irmã. Ele quer
se comportar da forma que ele gosta, mas nós somos um povo diferente. Nós precisamos entrar nos trilhos. O irmão o irmão Paulinho do Jardim Paulista, ele está errado. O que ele falou não condiz com a verdade do Evangelho. Vamos andar mais um pouquinho à luz das Escrituras. Vamos ali, caminhamos um pouco. Olha lá, achei um irmão aqui. Ele vai entrar na congregação. Mas olha a camisa que ele está usando. Não está bem apertada, mostrando os seus músculos? Olha o braço dele. Está deixando transparecer a tatuagem. Está com plástico. Isso denota que foi feita agora, recentemente. Mas ele não é nosso irmão? Irmãos, aqueles que estavam no mundo e vieram com tatuagens, eles voltaram-se para Deus. E se eles pudessem, acredite, eles teriam tirado essas marcas, mas essas marcas, elas estão lá e elas servem de cicatrizes para lembrar que um dia eles foram mundanos, mas hoje estão lavados no sangue de Cristo. Não, irmãos, não são estes que a palavra de Deus está falando, mas daqueles que, sendo crente, estando dentro da igreja, não cansam de ir para as salas de tatuagem e buscam ali a modernidade, mesmo estando na igreja. Olha o cabelo, esse corte de cabelo, risquinhos do lado. Eu via muito disso, irmãos, quando eu era do mundo. Antes de eu entrar na igreja, antes de ser evangélico, quando eu ia para as festas mundanas, cansei de ver esses cortes de cabelo. Eu mesmo fiz um corte de cabelo bem curtinho, com os cortes aqui. Ah, irmão, você está escandalizando? Não. Então eu pergunto a todos vocês, irmãos, o irmão Paulinho, ele está errado? Nós somos servos de Deus, irmãos. Essa pregação, ela está corretíssima para a tristeza de muitos crentes, para a tristeza de muitos irmãos. Agora é a moda do terno que termina na cintura, aquele terno bem curtinho e calça na canela. Ah, talvez seja porque se chover pode molhar, entrar água nos sapatos, mas a calça não, a calça ficará enxuta. E se ela ainda for apertada, não se preocupa, porque é para aquecer as pernas, aquecer o corpo. A barba cresceu, a costeleta emendou com a barba. Já não sei mais se o irmão parece um crente ou um cantor sertanejo. O terno encurtou, os vestidos perderam, as camisas perderam as mangas e a espiritualidade minguou. A verdade é essa, irmão. É isso que nós estamos vendo. Irmãs, era proibido, não era proibido, mas é a doutrina dizendo que não convém andar daquela forma. E as irmãs, elas não ousavam usar camiseta sem a manga, mostrando os ombros. Podia até ser camiseta de ombrinho, mas nunca regatas. E as saias não eram tão curtas, não tinha aqueles cortes como se vê hoje. E a pergunta que eu faço é: o irmão Paulinho, ele está errado? A graça não é mais graça. A graça não é mais graça. Não é mais aquela graça. Deixa-me falar uma coisa. Talvez os críticos estão todos agora fazendo ciranda, dando risada. Alguns estão achando que o Braz vai sentar o irmão Paulinho, afinal, segundo os críticos, ele foi contra o ministério, ele falou do ministério. Será? Será mesmo, irmãos? Irmãos, o apóstolo Paulo, ao ter enviado as cartas aos filipenses, e cujo nome antes era Saulo, o perseguidor, viveu a mais sublime experiência com o Senhor Jesus.
Saulo, por que me persegues? Quem fala comigo, Senhor? De perseguidor passou a ser perseguido. Que graça maravilhosa! O mais incrível é ver esses críticos batendo nas teclas como antigamente se faziam para aprenderem a datilografia. Quem não se lembra da datilografia? Para se trabalhar em qualquer repartição pública, deveria ter o curso de datilografia. Se não, não conseguiria aquele emprego tão sonhado. Para trabalhar em qualquer agência, em qualquer lugar, tinha que se fazer o curso de datilografia. E os críticos hoje batendo na mesma tecla. Não é graça a congregação cristã no Brasil. Não é graça. Como vocês são tão ignorantes. A graça falada pelo apóstolo Paulo se traduz nas ações de Cristo. Com a pregação das boas novas, estar na graça do Filho de Deus, ser prisioneiro do seu santo evangelho, o anúncio das boas novas. É a graça. O seu santo evangelho é a graça. A palavra de Deus, as sagradas escrituras, é a graça do Filho de Deus. E nós na congregação estamos. E o anseio do que está lá no Antigo Testamento, expressado como: se eu soubesse onde poderia achar. Jó, capítulo 23, versículo 3. Pois é nas boas novas, irmãos. Pois é nas boas novas. Ouviu críticos que revela a plena realização dessa busca. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas. Jesus, o Nazareno. Está lá, João capítulo 1, versículo 45. Essa é a nossa prisão. E por isso, quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta, estava ele em Roma. E a sua determinação, embora preso estava, era transmitir e elevar os irmãos aos princípios de uma vida cristã. O bom comportamento, a boa postura, o enquadramento de como um servo de Deus deve se comportar. E nós não podemos perder essa referência, tanto em obras quanto em obediência à palavra de Deus. Por isso o irmão falou da forma que falou para as organistas e para toda a igreja. O apóstolo Paulo, no versículo 12, diz: as coisas que aconteceram com ele contribuíram para maior proveito do evangelho. Vocês estão ouvindo, críticos? Para vocês, você acha que servir a Deus é de qualquer maneira? Que precisa ser confortável? Ouça isso. Paulo, antes de ser preso, ele foi humilhado, ele passou por calúnias e difamação. Por isso, meu amigo, minha amiga, você que pegou o meu rosto, amigo, que pegou o meu rosto e o de duas irmãs, a Rosângela, junto com a irmã Shirley, e colocou com os dizeres os três patetas. Continue, vá em frente. Um dia, no amor de Cristo, poderá ser que você caia na real e eu te perguntarei: o que vai ser agora? Qual será a sua atitude, meu irmão? Pois hoje você está sendo visto como um irresponsável e criança não poderá se alimentar das coisas sólidas das Sagradas Escrituras, das coisas de Deus. Ainda é menino e como menino você vai ficar. Por isso, não ficou no ministério, porque no ministério é para gente grande, homem que tem responsabilidade, homem que é grave na palavra de Deus e não leva as coisas com leviandade. É uma pena que você está levando as coisas de Deus na brincadeira. Eu te falo, meu irmão, que fez isso. Paulo, ele sabia, ele conseguiu entender que em tudo tinha algo proveitoso para o Evangelho. Todas as ocasiões eram oportunas para falar do amor de Jesus, até mesmo na prisão, até mesmo na humilhação, como no meu caso. Abrir mão das nossas próprias vidas pelo Evangelho. O sentido da vida de Paulo só tinha um significado: pregar a Cristo.
Por isso ele sofreu tudo o que ele sofreu. Por isso, irmãos, o irmão Paulinho pregou no Espírito e o inferno se levantou contra o irmão. Os críticos já ficaram de pé, aplaudiram, porque está escrito no versículo 15: verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. O irmão Paulinho, ele pregou de boa mente e não foi nada contra o ministério, muito pelo contrário, ele estava valorizando o ministério e sentindo tristeza de alma, de espírito, de coração, por ver as coisas que andam acontecendo. Ele estava solidificando o ministério. Vocês queriam saber, e alguns até pediram para que nós fizéssemos vídeo. Me lembra até os fariseus pedindo para Jesus falar alguma coisa para poderem crucificá-lo. Mas se para mim falar do Evangelho é morrer, então morrerei falando de Cristo e dando glórias a Deus, vendo o irmão Paulinho pregando com ousadia na tribuna, ensinando a igreja de Cristo a voltar-se para Deus e preservar a santidade. O que muitos não gostam, muitas irmãs não querem ouvir a verdade, não querem aceitar a verdade. Como eu disse no meu vídeo anterior, nós não nos intimidaremos com os nossos adversários. Acredito, irmãos, amigos, que essa resposta ela está bem clara quanto à pregação do irmão Paulinho. Irmãos, amigos, chegamos ao final desse vídeo. Para quem não me conhece, eu sou Ari e estou sob a luz do Evangelho. Ficarei muito grato se vocês puderem dar o like de vocês assim que entrar no vídeo, porque isso vai fazer com que esse vídeo chegue a muito mais pessoas. E por graças a vocês, primeiramente a Deus por ter me colocado na frente de vocês e por vocês ter dado credibilidade ao meu canal, ele está dia a dia crescendo. Isso já é, desculpa a expressão usada, é um tapa na cara do inimigo. Que a paz de Deus, o seu amor e a sua misericórdia esteja no seu coração e no coração de todos os teus familiares. Um abraço e até o próximo vídeo.